expressões do tipo é bom, é necessário, é proibido. Expressões formadas do verbo ser mais adjetivo não variam. Veja, limonada é bom, água mineral é necessário. Bebida alcoólica é proibido para menores. É proibido entrada de estranhos. Entretanto, se o sujeito vier antecipado de artigo ou outro equivalente, a concordância será obrigatória. Veja, a limonada é boa. Percebam, pessoal, o sujeito está acompanhado do artigo a. Então, a expressão boa fica concordando com o artigo. O mesmo ocorre em a água mineral é necessária. A bebida alcoólica é proibida para menores. É proibida a entrada de estranhos. Expressões como anexo e incluso. Gente, essas duas palavrinhas aqui são adjetivos, portanto, elas vão variar, elas vão concordar com o substantivo a que estiverem se referindo. Veja, segue anexo o livro, anexo porque é livro. Seguem anexos os livros. Segue anexa a fotografia. Seguem anexas as fotografias. Percebam que vai variar sempre. Vai incluso o documento, vão inclusos os documentos. Vai inclusa a procuração, vão inclusas as procurações. Portanto, são adjetivos, então vão concordar com os substantivos. Gente, uma observação. A expressão em anexo, tendo então a preposição junto aqui, ela fica invariável. Veja, segue em anexo a fotografia. Seguem em anexo as fotografias. Nessa regra, gente, inclui-se, então, palavras como mesmo, próprio, obrigado, agradecido, grato, apenso, quite e leso. Veja, ele mesmo falou obrigado, obrigado concordando com ele. Ela mesma falou obrigada, obrigada concordando com ela. Ele próprio disse agradecido, ela própria disse agradecida. Eles próprios resolveram as mesmas questões. O menino ficou grato, a menina ficou grata. Os meninos ficaram gratos, as meninas ficaram gratas. O documento está apenso aos autos, a duplicata está apensa aos autos. O aluno está quite com o serviço militar. Os alunos estão quites com o serviço militar. Cometer um crime de leso patriotismo. Cometer um crime de lesa pátria. Pessoal, então percebam que essas expressões, essas palavras concordam com o substantivo a que estejam se referindo. As palavras menos, alerta e pseudo. Estas aqui são invariáveis. Menos e alerta são advérbios, portanto, elas não vão variar nunca. E pseudo, então, o pseudo é um prefixo que vem junto de uma palavra. Pseudo significa falso. Veja, havia menos alunos na sala. Havia menos alunas na sala. Percebam que o menos continua menos, não varia, por se tratar de advérbio. O rapaz ficou alerta. Os rapazes ficaram alerta. Também um advérbio se referindo aqui ao verbo ficar. Era um pseudo-professor ou era uma pseudo-professora. Portanto, estas três expressões não variam. A palavra bastante e a palavra bastantes, ambas existem. O bastante vai ficar invariável quando funcionar como advérbio, mas quando funcionar como um adjetivo, ele vai, então, para o plural, concordando com o substantivo a que se refere. Vamos ver os exemplos. Como adjetivo, bastantes pessoas. Percebam aqui, pessoal, que bastantes se refere ao substantivo pessoas, portanto, fica no plural. Havia bastantes razões. Percebam também aqui, bastante se referindo ao substantivo razões.
portanto, no plural. As provisões foram bastantes para as férias, bastante se referindo a provisões. Então, aqui ele funcionou como adjetivo. Vamos ver como é quando ele está funcionando como um advérbio. Elas falam bastante. Aqui é um advérbio porque se refere ao verbo falar. Elas são bastante simpáticas, bastante se referindo ao adjetivo simpáticas. Elas chegaram bastante cedo, se referindo então aqui, ou bastante se referindo a um outro advérbio. Percebam então que como advérbio, a palavra bastante não varia. Gente, inclui-se nessa regra as palavras meio, muito, pouco, caro, barato e longe. Então, essas palavras, elas podem ser pronomes adjetivos ou elas podem ser advérbios. Quando elas forem advérbios, elas não vão variar. O meio, por exemplo, pode ser o numeral. Vamos ver aqui então, ó. Tomou meio litro de refrigerante. Aqui nós temos então um numeral, se referindo à metade. Tomou meia garrafa de suco. É meio-dia e meia. Pessoal, aqui, ó, por que é meia? Porque se refere à hora. Meia é meio-dia e meia hora. Muitos alunos compareceram à formatura, muitos concordando com alunos. Poucas pessoas assistiram ao jogo. Poucas, se referindo a pessoas. Os sapatos eram caros, caros se referindo a sapatos. A mercadoria é barata, barata se referindo à mercadoria. Andei longes caminhos, longes porque se refere à palavra caminhos, e longes terras, se referindo a terras então. Aqui a gente percebeu que essas palavras variaram. Vamos ver aqui, ó, como advérbio, vamos observar, elas não variam como advérbio. Vamos ver. Ela é meio louca. A porta estava meio aberta. Ela anda meio aborrecida. Os alunos estudaram muito. Eles gastaram pouco. Aqueles sapatos custaram caro. Aquelas mercadorias custaram barato. Elas moram longe. Pessoal, então percebemos então aqui, ó, que como o advérbio ele está se referindo, né? Essas palavras se referem a um verbo, então, ou a um adjetivo, como é no caso aqui da primeira oração, então aqui ficam invariáveis.